Nesse vídeo eu vou responder a pergunta de quanto você vai pagar de juros em um financiamento, uma pergunta que provavelmente você já fez antes de entrar em um financiamento, e aqui você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Para responder, nós vamos utilizar esse material que você está vendo, que é um simulador de tabela Price, que eu desenvolvi e que está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Esse material permite que você saiba quanto que você vai gastar ao todo em um financiamento a partir de algumas entradas muito simples e também ajuda você a simular amortizações, ou seja, pagamentos extras além da sua parcela, que vão servir para diminuir o saldo devedor e, consequentemente, o seu volume de juros, conforme eu vou mostrar aqui. Essa tabela Price é uma versão da planilha, existe uma outra que é de tabela SAC, que é outro tipo de financiamento, que tem as mesmas funcionalidades que eu vou mostrar aqui. Então, como que funciona essa tabela Price em Excel? Basicamente, você vai preencher as células que estão em cinza nessa aba de entrada de dados. Então, você vai colocar o valor de entrada, que não importa muito para o cálculo do financiamento, mas é só para a gente ver o tamanho do seu bem, o quanto custou o seu bem ao todo. O valor financiado, a taxa ao ano, taxa total que você contratou lá com o banco, número de prestações em meses e custos extras. Aqui sempre é aquela taxinha, taxa de administração, seguro e tudo mais que você tem. Então, são custos extras que não estão ligados diretamente ao valor financiado, mas está dentro da sua parcela. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos um valor de entrada de 100 mil e financiado 300 mil. Então, a pessoa que me vendeu, por exemplo, esse imóvel, ela recebeu 400 mil. 100 mil da entrada e 300 mil do banco. E aí o banco me financiou esses 300 mil a uma taxa de 9,20% ao ano, em 360 meses, com custinho extra ali de R$ 90 por parcela. Quando você entra com esses dados, a planilha já te traz um monte de informação, logo de cara. Quais são essas informações? Total do bem, 400 mil, então a soma do valor de entrada e valor financiado. Taxa ao mês, aquela taxa convertida ao mês, porque eu preciso dessa informação para desdobrar as parcelas. E quanto que fica a sua parcela inicial? 2.378. Depois, quando você vier na aba ao lado de tabela Price, você consegue ver tudo isso sendo desenvolvido. Parcela a parcela, da primeira até a última, você consegue ver essas informações que eu mostrei aqui. E depois nós temos as abas de resultados, então você consegue ver quanto que você deu de entrada, quanto que você gastou em parcela, quanto você gastou em taxinha, aquela taxinha que ao longo de 30 anos ela pesa um pouco, e quanto que você colocou em valor extra, que são os valores de amortização. Com isso você gastou no financiamento 988 mil. Aqui as informações finais são quantos anos e meses você teve esse financiamento e quanto que você gastou em relação ao bem. Aqui nós gastamos 2,471 o valor do bem, 988 mil contra 400 mil. Então, quando você entra com esses inputs, rapidamente você já consegue consultar os resultados de uma forma muito simples. E além disso, aqui do lado você tem a evolução parcela a parcela do saldo devedor, quanto você pagaria a parcela, quanto seria de juros, quanto seria de amortização, tudo isso você consegue ver nesse material, na tabela ao lado, e inclusive fazer amortizações, ou seja, pagamentos pequenos extras que vão ajudar nesse cálculo de juros cada vez menor. Nesse exemplo, como que eu faço para saber quanto de juros eu vou gastar nesse financiamento? Nós estamos falando de um financiamento de 300 mil em 360 meses a uma taxa de 9,20. Se você vier aqui na aba Tabela Price e na coluna de juros, você só clica aqui em cima, ó, na coluna C, em cima da coluna, e você vê aqui embaixo que você gastou de juros 556 mil. Então a soma dessa coluna que aparece aqui embaixo é 556 mil, foi o que você gastou de juros nesse financiamento. E fica um pouco intuitivo também quando você vem aqui na entrada de dados, ó, e vê que o valor que você gastou em parcelas foi de 856 mil, mas o valor financiado era de 300 mil. Então a diferença entre 856 mil menos o 300 mil dá o valor de juros. Então nesse financiamento de 300 mil em 30 anos, só de juros você paga 500 mil. É isso que nós vimos aqui nesse simulador. Além disso, como eu te disse, essa planilha permite que você faça simulações diversas. Então a gente entrou com esse valor aqui de 300 mil. Só que se eu mudar, por exemplo, 300 mil para 200 mil? Eu vou fazer um financiamento de 200 mil. Antes eu tinha gasto 556 mil de juros. Quando eu pego financiado 200 mil, o meu valor de juros vai ir para 370 mil. Então caiu bastante, é óbvio. Você tinha um saldo devedor menor no começo, aí os juros que incidem em cima desse saldo devedor consequentemente acaba sendo menor,
e aí você gasta menos de juros, só que você diminui um pouco o seu poder de compra, né? Porque você vai ter agora 300 mil, a menos que você compense nessa entrada. Então, esses cálculos que a planilha está mostrando, ela consegue fazer de uma forma muito simples e rápida. O que eu quero mostrar para você agora é o cenário de amortização, para você ver como que é interessante o que essa planilha faz, de fazer você gastar menos juros a partir do momento que você amortiza. Então, olha só. Eu vou voltar para o cenário onde nós financiamos 300 mil. Esse cenário de 300 mil, você se lembra, os juros que nós gastamos foi 556 mil. Então, nesse caso aqui, eu tenho 300 mil de valor financiado e gasto de juros 556 mil. Eu vou mostrar para você como que funciona a amortização, ou seja, se eu der um dinheiro a mais ali, além da parcela todo mês, quanto que eu consigo economizar em juros? Então, olha só. Para fazer isso aqui nessa planilha, você tem que vir aqui na coluna de valor extra informado e colocar um valor. Eu vou colocar 200. 200 reais por mês. Algo que não é muito fora, algo que representa, a gente viu que a parcela começa em 2.300, então é 10% da parcela, não deve ser muito difícil para quem já tem uma parcela de 2.300 e é 200 reais. Talvez, se você conseguir apertar alguns parafusos aqui, você já consegue tirar esse dinheiro das suas próprias finanças do mês. Então eu vou sugerir que todo mês eu vou colocar 200 reais extra no meu financiamento. E a amortização, eu vou colocar uma amortização no período, então eu vou diminuir mês após mês o meu saldo devedor matando as parcelas do fundo. Esse simulador permite que você faça isso. Então, só para a gente não perder, eu vou deixar anotado aqui num cantinho esse cenário de resultados para a gente ter uma ideia de quanto que eu estou efetivamente economizando de juros só fazendo as amortizações. Então eu vou copiar essas informações aqui, vou deixar aqui em cima citando que é o cenário normal e aqui do lado nós vamos comparar com o cenário de amortização. A amortização. Vou liberar os dados aqui e vou começar a amortização de 200 reais todo mês, amortizando no período, ou seja, diminuindo o período. Esse primeiro que eu faço, de 200 reais aqui no mês 1, eu teria um financiamento com 360 parcelas, como você viu. Faço a primeira parcela, cai para 359. Só que o fato de eu dar mais 200 reais me faz matar um pouquinho mais que uma parcela. Olha só, cai para 357,8, ou seja, cai 1,2 parcelas só de eu colocar 200 reais extra de amortização. Se eu jogar isso aqui para baixo, ou seja, eu estou copiando e vou jogar lá para baixo, ó, todo mês 200 reais, atenuando o período, ou seja, diminuindo o meu período, e essa planilha vai calcular as novas variáveis para mim. Estou fazendo até a última, ó. Copio e colo, vou fazendo bem lentamente para você também percebendo a dinâmica, bem devagar, e aí nós chegamos aqui na última parcela. Ó, a última parcela zerou meu financiamento, e aí nós temos resultados novos. Quais são esses resultados novos? Nesse cenário que eu amortizo 200 reais todo mês, já muda um pouco o meu financiamento. Por quê? Você se lembra que de juros, antes eu tinha o valor de gasto em parcelas menos 300 mil. Esse era o tanto que eu tinha gasto em juros antes, 556 mil. Se eu vier aqui agora e ver quanto que eu gastei de juros, dá 382 mil. Então eu gastei muito menos em juros do que o cenário anterior, que era 556, quase 200 mil a menos. Aí deve estar falando assim, mas você gastou mais na amortização, por isso que você gastou menos de juros. Mas aqui que a mágica acontece, porque se eu pegar os dados, o resumo do meu financiamento, e jogar aqui do lado, você vai ver algumas coisas interessantes. Olha só. O total gasto no financiamento como todo caiu de 988 mil para 806 mil. Então eu economizei quase 200 mil, mesmo tendo gasto 52.800 em amortização, em valor extra. O fato de eu ter gasto 52.800 em valores extras de amortização me gerou uma economia nas parcelas de 226 mil. Olha que maravilha! Então eu economizo consideravelmente o valor que eu gasto em juros, que é aquele valor que a gente tinha calculado, 329 mil nesse novo cenário. Isso me gera uma economia considerável de juros e de tempo. Eu economizo agora 8 anos da minha vida, quitando o financiamento em 22 anos e não em 30. Então, nesse cenário, financiamento de 300 mil por 30 anos, uma taxa de 9,2% ao ano, eu gastaria de juros originalmente 556 mil, mas se eu faço amortizações de 200 reais por mês durante 20 anos, que é o que vai durar, 22 anos,
eu consigo derrubar para 329 mil de juros. O valor que eu gasto em relação ao imóvel deixa de ser 2,5 vezes para cair para 2 vezes. Tudo isso que nós vimos aqui, de economia de juros e tudo mais, é só como amortização de R$200 todo mês. Se você colocar, por exemplo, outras variáveis, como fundo de garantia, como férias, como eventual premiação e bônus, como outras receitas que você pode ter, sem dúvida você vai conseguir quitar antes, vai conseguir economizar juros e não vai gastar tanto a mais do que o bem que você adquiriu. Então era esse o conteúdo que eu queria mostrar para você nesse vídeo, para você ter uma ideia de quanto que você vai gastar de juros em um financiamento. Caso você tenha se interessado por essa tabela, ela está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Caso o seu financiamento seja uma tabela saque, existe também uma versão exatamente igual a essa, só que desenvolvida para a tabela saque, para que você consiga ter uma previsibilidade maior do futuro, se planejar e gastar menos juros, que no fim das contas é o que importa. Espero que tenha gostado do vídeo, nós nos vemos por aí e até mais.